Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera. Nesse vídeo eu vou responder a duas tags. Uma proposta pelo Janildo do canal Meu Dedinho Verde e a outra pela Heloísa Militão. O canal leva o nome dela. Eu resolvi fazer um vídeo só para responder as duas tags. Como tem a ver, eu achei que seria melhor assim. Eu achei muito interessante essas tags porque é uma forma de vocês inscritos e vocês youtubers estarem conhecendo mais sobre o nosso cultivo, o que nos levou a cultivar, as nossas dificuldades, os nossos prazeres no cultivo. Com isso, está pegando um pouquinho de experiência também e está se identificando tanto com os nossos problemas, como também com as nossas vitórias. Se você já gostou do assunto, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Estamos chegando aos 35 mil inscritos. Isso se deve a vocês. Estou muito feliz com o crescimento do canal. Vamos lá e chama a vinheta. Bom, eu vou começar pela tag do Janildo do canal Meu Dedinho Verde, porque foi quem me convidou primeiro, tá? Já tem muito tempo que ele me propôs essa tag, eu estava com bastante dificuldade para gravar vídeos, por isso eu demorei. Então me desculpa, Janildo, não é falta de consideração, eu achei a ideia muito legal, mas estou aqui. Eu tardo, às vezes falho, mas dessa vez não falhei, tá bom? A primeira pergunta da tag do Janildo é: há quanto tempo você cultiva cactos e suculentas? Bom, suculentas eu cultivo há 2 anos e pouco e cactos há 1 ano. Sou bem nova no cultivo, por isso que eu sempre falo aqui no canal que eu tenho muito que aprender e que eu não sei nada, porque realmente quanto mais vídeos eu assisto, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei nada. Pergunta número 2: quantas plantas você já perdeu? Não dá para contar, Janildo. Eu não tenho nem noção de quantas plantas eu já perdi. Cactos, até coisa de 2 meses atrás, eu nunca tinha perdido nenhum. Até porque o tempo de cultivo é pequeno, né? Apenas 1 ano. Mas com as últimas chuvas de Brasília, um dia eu fui lá fora, depois de ter passado quase 1 semana sem conseguir ver minhas plantas, saindo assim muito cedo e chegando já de noite, eu fui ver e vi que tinha 3 cactos apodrecidos, inclusive um dos meus preferidos. Então, cactos eu já perdi 3 e foi agora, tem pouco tempo. Suculenta eu não tenho noção. Eu não consigo cultivar muito bem alguns cedos, aqueles cedos que são super pequenininhos, tipo cedum ouro. Todos eles parecem até que estão indo bem, de repente viram pó, viram cinza e não ressurgem das cinzas. E já tentei de novo, não sei o que acontece. Às vezes eu acho que é muita água, às vezes eu acho que é pouca água, excesso de sol, falta de sol. Então, assim, já perdi vários sedums, já perdi algumas uérnias para as cochonilhas, já perdi algumas equevérias por podridão no caule. Às vezes eu consigo salvar fazendo a decapitação e salvo ali a cabeça, né? Agora mesmo, há pouco tempo, eu mostrei para vocês em um vídeo aí do Bem-vindo Outono, acho que 3 ou 4 equevérias que eu ia ter que decapitar. Decapitei, estão todas já começando a surgir as raízes, né? Então essas aí pelo jeito vão se salvar, mas foi por pouco, tá? Então eu perco muitas plantas. Pergunta número 3: qual suculenta ou cacto te deixou feliz? Eu não vou conseguir responder essa pergunta, porque assim, toda suculenta e todo cacto, quando eu adquiro com muito prazer, né? E eu sempre fico feliz com isso, eu não compro por comprar. Se eu ganho, já é uma alegria o fato de eu estar ganhando, o fato de ser um presente, né? Então já me traz alegria naturalmente. Se eu compro é porque eu quero muito. Então, todas as suculentas e cactos que eu tenho me deixam felizes. Pergunta número 4: que suculenta ou cacto sonha em ter? Bom, cacto, é difícil falar nome porque eu não conheço o nome de cacto. Mas o que eu acabei de perder, que era um dos meus preferidos, eu adquiri no Cactário Roche, é um cacto relativamente raro, mas lá eu não paguei caro nele porque eu comprei bem pequenininho, foi, salvo engano, uns 15 reais. Salvo engano não, foi 15 reais que eu paguei nele. Bem pequeno, ele já tinha crescido um pouquinho, é um dos preferidos também do Daniel Santos A.L. Agora o nome não está vindo à minha cabeça, mas eu vou deixar aí na tela para vocês, ou então pelo menos deixar uma foto dele antes dele ter vindo a óbito. E suculenta,
São várias assim que eu vejo em vídeo, eu acho bonita, mas eu não sou uma pessoa, eu aprendi a ser uma pessoa menos ansiosa. Então realmente eu não fico ansiosa achando que eu tenho que comprar a qualquer custo, pagar qualquer valor, ir para qualquer lugar para achar uma suculenta ou um cacto. Não, eu espero uma boa oportunidade e elas surgem, né? Então realmente eu sonho em adquirir várias suculentas, alguns cactos também, mas principalmente esse que eu acabei de perder, esse cacto que era muito querido para mim. Pergunta número 5. Por que ainda teima no cultivo das suculentas? Bom, eu acho que não é uma teimosia, né? Na verdade, o cultivo das suculentas me traz prazer. Então, apesar das perdas, eu tenho muito mais ganhos que perdas, né? Se eu for pensar o tanto que uma muda já me rendeu, de repente, outra muda, o benefício que isso trouxe para minha saúde, para minha mente, isso tudo é muito mais do que as perdas que eu tive, né? Então, eu acho que não é nem assim uma teimosia. Eu continuo porque é uma coisa que ainda me gera muito mais prazer do que desprazer. E a última pergunta é uma pergunta engraçada. O que você já fez para ter uma suculenta? Bom, eu vou contar 2 casos, tá? Primeiro, duas viagens, na verdade, que eu fiz o ano passado para Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Eu descobri que o cactário roche, o maior cactário aqui do Brasil, pelo menos em quantidade de espécies, ficava a 2 horas dali, 2 horas e pouco, na verdade, num município chamado Imigrantes. É um vilarejozinho, uma cidadezinha muito pequena. E então eu tive vontade de ir lá, né? Para mim, eu pensei assim, poxa, eu tô tão longe de Brasília, o que são 2 horas, né? E na primeira vez eu estava numa viagem só com o meu marido e ele me levou até lá. Nós alugamos um carro e fomos. Então essa vez foi super tranquila, eu fiquei encantada com o lugar, né? E viajei sim, essas 2 horas e pouco para ir, passei acho que umas 4 ou 5 horas lá, mais 2 horas e pouco para voltar e achei que compensou muito. Quando foi em julho também do ano passado, nós fomos com os nossos filhos. E aí eu já achei que não seria um passeio interessante para eles, porque realmente gasta o dia inteiro. E aí ele ficou inseguro de eu ir sozinha dirigindo, porque realmente é serra, né? E tem muitas curvas. Então nós contratamos uma Uber para me levar até lá, ficar me esperando as 5 horas que eu fiquei e depois me trazer de volta. Então essa aí foi uma das loucuras que eu já fiz por suculenta. A outra loucura foi nessa mesma viagem de julho, lá no Cactário Roche, eu adquiri uma eufórbia, aquela eufórbia grandiformes, que o nome popular dela é chifre de vaca. E ela assim estava relativamente grande, não tinha menor, só tinha dali para maior. Eu adoro suculentas e cactos exóticos, esses bem esquisitos, amo. Por isso que eu amo as eufórbias, né? Elas no geral são bem estranhas. Eu gosto de coisas diferentes. Então, eu comprei e pensei, não, isso aqui vai estar na minha mala. Eu ia levar as coisas todas em mala de mão, mas essa aqui, nem que eu carregue minhas roupas na mão, eu ponho essa aqui na mala. Aí pedi para embalarem direitinho. Gente, os espinhos são muito grandes. Então, assim, eles embrulharam no jornal, mas aquilo ali é um perigo, assim, como se fossem realmente facas ali pro lado de fora, né? E aí, tá, quando eu fui colocar na mala, era aquela mala GG, aquela mala grandona mesmo, né? Não coube, porque assim, além da planta ser grande, tinha assim já uma abaixo da terra, que essa eu não visualizei quando eu fui comprar, tava tudo para baixo, eu não imaginei que a parte de dentro do vaso fosse tão grande, que já tivesse com as raízes tão grandes, né? Então realmente era muito grande, bem maior que a minha mala, ficou um tanto assim do lado de fora da mala. Então, fiquei naquele dilema, o que eu faço, eu não vou deixar essa planta para trás. Não era pelo preço, gente, porque assim, não foi uma planta muito cara. Salvo engano, ela custou R$40 e era muito grande. Então assim, pelo tamanho, por ser uma planta exótica que eu nunca tinha visto aqui, eu não achei uma planta cara. Não que eu ache assim que R$40 a gente perde de qualquer jeito, não é isso. Mas eu tô querendo dizer que não foi pelo valor, mas que assim, eu nunca largaria uma planta que eu comprei, um ser vivo, simplesmente para trás, vou deixar lá no aeroporto. Não.
Então eu fiquei matutando com aquilo, matutando com aquilo. E aí naquela época eu já tinha ouvido falar da Azul Carga. Eu falei, Paulo, a Azul faz esse tipo de transporte, a gente não viajaria pela Azul. Aí eu falei, enquanto você vai lá fazer o check-in, eu vou procurar a Azul para ver se eles despacham isso. E aí eu pago o envio. De repente não é tão caro assim. Aí fui e me informaram que, na verdade, não era ali na empresa Azul onde as pessoas embarcam, né? E sim numa parte distante do aeroporto que tinha que ir de ônibus para poder chegar lá e despachar esse negócio. Pois bem, corri, falei com meu marido, com os meus meninos, falei, Paulo, eu acho que dá tempo, você fica aí na fila, a fila do check-in estava enorme, eu vou pegar esse tal desse ônibus, vou ver onde é. E isso tudo, gente, eu carregando essa planta cheia de espinho na mão e estava chovendo. Então, assim, nessa eu me espetei, por mais que eu carregasse ali, estava pesado. E aquela aflição com a coisa do tempo do voo, e vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E aí eu fui, peguei esse ônibus para procurar essa tal dessa Azul, lá a parte de cargas. Quando eu chego lá, eu descubro que lá, na verdade, não é essa parte que eles remetem a Azul Cargo, não. Era uma outra coisa, não era o que eu estava procurando. Eles não tinham como despachar isso para mim. Então eu voltei correndo para onde minha família estava e eles estavam já assim fazendo o check-in já. Então eu pensei, bom, agora eu vou ter que ir na cara dura mesmo, tentar conversar com esse rapaz que está atendendo e explicar, chorar, fazer o que for, falando que eu não posso deixar essa planta para trás, né? Como que eu deixo uma planta, um ser vivo que eu comprei com tanto carinho, como que eu deixo isso para trás? Eu falei assim, vamos ver, né, quanto que ele me cobra para despachar. Aí fui, expliquei a situação pro cara, toda a ladainha, o que eu tinha feito, onde eu tinha comprado isso, a quantas horas dali, né, quanto eu tinha carregado, já tinha me machucado. E, gente, eu não sei se o cara era bonzinho mesmo, ou se realmente não tinha problema, mas eu acho que, na verdade, ali foi Deus, sabe? Eu tenho certeza que ali foi Deus, porque ele não me cobrou nada, foi assim como se fosse a quinta bagagem. Falou que eu expliquei, olha, eu tô com medo de alguém se machucar. Não, pode deixar que nós vamos embalar. Eu falei, quanto que fica para embalar? Não, a senhora não vai ter custo nenhum. Pode ficar tranquila, a planta da senhora vai chegar lá inteira, eu vou colocar aqui que é frágil, vou colocar setas para não pegar na parte dos espinhos e nós vamos passar um papelão aqui, passar bastante fita para não ter perigo. Simples assim, gente. Depois de todo aquele desgaste, vocês não imaginam o estresse que foi e ali na hora realmente passou muito rápido. Então, assim, eu consegui chegar aqui em Brasília com a minha eufóbia grandicórneas, não sei, eu vou deixar o nome aí certinho, e realmente foi uma aventura, tá? Termino aqui a parte do Janildo e vou começar então com a tag da Heloísa Militão, que se chama Paixão por Suculentas. Na verdade, a tag que ela fez foi Paixão por Orquídeas e deixou livre para os youtubers fazerem paixão por qualquer tipo de planta, tá? Eu vou fazer por suculentas. Pergunta número 1. Quando e por que você começou a cultivar suculentas? Então, tem 2 anos e pouco. Comecei porque eu estava tendo uma vida assim muito estressante, sem momentos para mim, momentos de lazer, de prazer. Então, eu resolvi começar e foi através do incentivo da minha irmã. Já mostrei o jardim da minha irmã para vocês. Ela cultiva ainda suculentas, principalmente calanques. Então, me empolguei, ela me passou algumas mudas. Então, tudo começou por ver as suculentas da minha irmã e ter necessidade de fazer algo que me desse prazer e que me relaxasse. Pergunta número 2. Qual sua maior dificuldade? Bom, acho que a maior de todas, falta de tempo. Porque plantas você tem que estar em cima, principalmente suculentas, né? Que eu acho que são assim um pouco frágeis, então assim, você tem que estar sempre de olho para ver se está acontecendo algum problema. Como eu tenho pouco tempo, às vezes eu passo vários dias sem ver e quando eu chego, a coisa já aconteceu. Então, falta de tempo acho que é maior. O problema também com chuva e sol forte é sério também. Eu diria que seria minha segunda maior dificuldade no cultivo das suculentas. Pergunta número 3. Qual o seu maior prazer no cultivo? Bom, meu maior prazer no cultivo é ver minhas suculentas se desenvolvendo, ver que elas estão se agradando com os meus cuidados. Então, eu tenho por hábito comprar suculentas
pequenas, essas suculentas no pote 6, no máximo pote 11, porque elas são mais baratas, né? Então, eu compro elas pequenininhas e vejo desenvolver. Por isso que eu não tenho ainda, assim, quantidade de cada espécie. Tirando as calanques mais comuns, que se propagam com mais facilidade, normalmente eu tenho uma espécie de cada, né? Porque elas demoram até chegarem na fase adulta para poder brotar mudinhas, né? Então, assim, o meu maior prazer é vê-las desenvolvendo, vê-las dando flor, vê-las dando muda, sinal que eu estou dando conta de cuidar bem delas. Pergunta número 4. Qual o seu maior aprendizado? Bom, eu diria que seria paciência. Saber que nós não temos o controle de tudo. Saber que a ansiedade só vai prejudicar no cultivo. Então, as suculentas, algumas crescem rápido, outras demoram demais. O berçário, por exemplo, é um teste de paciência, porque você leva meses e meses e meses, às vezes para apontar ali uma raizinha, uma mudinha, nisso você perde uma ou outra, né? E às vezes ela não vai para frente, muitas vezes vai. Então, a muda também que você compra pequena, até ela ficar grande, da outra muda, vai muito tempo também. E é tudo no tempo dela. Tem épocas do ano que simplesmente ela resolve, não vou crescer, vou ficar aqui estagnada. De repente ela resolve, agora eu vou ser feia. Do nada, ela fica bonita. Então, assim, não adianta ter ansiedade, não adianta ficar sem paciência, porque se for para ter muita ansiedade, ficar sem paciência, é melhor não cultivar. Então, o maior aprendizado que eu tiro é disso. Nem tudo eu tenho controle, né? A natureza cuida da maior parte das coisas por causa do clima e não adianta ter ansiedade, tem que ter paciência. Pergunta número 5. Qual o seu maior orgulho em relação ao cultivo das suculentas? O meu maior orgulho é o que surgiu através do cultivo das suculentas, esse canal. Eu, após um ano de cultivo, após um ano de cultivo, eu comecei a me empolgar tanto com o cultivo e assistir tantos vídeos. Todo o tempinho que eu tinha, eu passava assistindo vídeos de suculentas. E também lia a respeito, ia atrás das identificações, aquilo ali me trazia. Quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. E aí eu pensei assim, poxa, eu não sei muita coisa, mas com certeza já sei mais do que muita gente. O que eu estou aprendendo aqui, eu podia passar para as pessoas. Então, eu vou gravar um vídeo. Pensei assim de início que eu ia gravar um videozinho e passar para alguns grupos de WhatsApp da família e tal. E aí gravei uns vídeos sem aparecer, sem nada, simplesmente mostrando minhas calanques. Com o celular em pé, aquela coisa. Aí depois que eu assisti o vídeo, achei que ficou bonitinho, na verdade estava horrível, mas eu achei lindo aquele vídeo. E falei com a minha filha, eu quero colocar isso aqui no YouTube, como que eu faço? Cria aí um canal para mim. E aí minha filha foi, providenciou as coisas, eu joguei aquilo ali, apareceram aquelas manchas pretas, né? Do lado, típica de quem não sabe nada ainda. E assim foi, eu achei que eu tava bombando, assim, arrasando, e comecei a gravar vídeos. E aí meu filho falou assim, já tinha uns 3 ou 4 vídeos, meu filho falou, mamãe, você tem que aparecer, seus inscritos têm que conhecer a sua cara, eles só escutam sua voz, eles não vão querer te seguir assim. E aí, venci minha timidez, né? E comecei a aparecer nos vídeos, e assim fui descontraindo, e aí fui aprender a editar vídeo, a fazer capa. E a coisa que eu esperava, assim, que fosse ser, assim, realmente só para a família, deu no que deu, né? Já tenho um canal com praticamente 35 mil inscritos, coisa que eu não esperava, não era o meu objetivo. A primeira gravação era para eu passar por WhatsApp, eram vídeos muito ruins, né? Mas que eu achei que tava, assim, coisa linda. E assim foi, acho que 2 deles estavam com manchas do lado, eu até excluí depois, né? Do meu canal, os 2 primeiros vídeos, acho que tem, salvo engano, a partir do 3º. Então, realmente é o meu maior orgulho, eu me orgulho muito desse canal. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e para vocês através desse canal. Já ouvi muita coisa linda nos comentários e não acho que isso tudo foi por um acaso. Bom, pergunta número 6. Qual o maior valor que você pagaria em uma suculenta? Bom, isso é complicado, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O maior valor que eu já paguei em uma suculenta foi R$70 em uma Cante, lá no Cactário Roche. Ela, na época, normalmente se adquiria por 200, lá estava por 70. É uma planta belíssima
Eu acho R$ 70 muito para se dar em uma suculenta, mas eu achei que seria uma boa oportunidade de eu ter uma planta tão linda, né? Maravilhosa, a Acanthe, maravilhosa. Comprei, com 2 meses ela morreu, né? Do nada, assim, simplesmente de um dia para o outro eu cheguei lá, as pétalas estavam todas em cima do vaso, né? Perdi. Então hoje eu não daria mais R$ 70 em uma planta. Amanhã eu não sei. Posso vir a dar, posso não, não critico quem dá, né? Mas o valor máximo que eu já paguei foi R$ 70 e atualmente eu não faria isso de novo. Pergunta número 7. Em qual suculenta você não daria R$ 1? Bom, nada contra essas suculentas, não tem uma suculenta que eu ache feia. Mas atualmente eu não daria R$ 1 nesses sedums pequenininhos, tipo aquele sedum ouro, esses pequenininhos assim, porque eu não tenho tido sucesso mesmo no cultivo. Então, assim, eu preciso dar um tempo deles para tirar isso da minha cabeça que eu não consigo, porque eu mato todos. Teve um que eu mostrei que ele já estava aqui em casa, acho que há 2 meses. Falei, gente, eu acho que eu peguei o jeito. Agora vai. Com pouco tempo ele foi murchando, 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 virou pó. Não sobrou nada. E é assim, de um jeito que realmente não sobra nada, porque as folhinhas são tão pequenininhas que vira cinza no vaso. Fica ali parecendo que é só a terra. Então, esses sedums pequenininhos, que eu não sei nem dizer o nome, esses atualmente eu não pagaria R$ 1. Não porque eu não gosto, não acho bonitos, mas porque eu não dou conta ainda de cuidar. Então, eu prefiro dar um tempo deles, porque eu não sou teimosa, né? Mais pra frente, quem sabe, esse trauma passa da minha cabeça e eu volto a adquirir. Pergunta número 8. Qual o meio de cultivo que mais te agrada? Bom, atualmente eu tenho preferido plantar em vasos de cerâmica, esses vasos de barro. Além de eu achar bonito, na época da chuva evita que acumule muita água no vaso, né? Eles chupam água com mais facilidade. E eu gosto, são vasos assim discretos, não são vasos assim muito coloridos, muito papagaiados. Eu acho bem bonitos. E gosto muito também desses vasos de louça, tipo de cerâmica, assim, esse material tipo de xícara. Gosto bastante também, acho que tem assim umas cores muito legais. Então são os que eu mais gosto. Não planto só nisso porque são muito caros. Então eu planto também em materiais recicláveis, que fica muito bonito. Planto nos de plástico comum, que vem, né, nesses potinhos que custa 50 centavos. Planto em tudo quanto é coisa. Mas o que eu acho mais bonito, que eu mais gosto, são realmente os de barro e os de cerâmica. Número 9, penúltima pergunta, qual a suculenta você mais gosta? Gente, eu não dou conta de escolher uma, tá? Eu amo as calanques, talvez porque eu tenha começado por elas, porque elas são baratas, elas são lindas, elas se produzem com facilidade, elas são difíceis de você conseguir matar. Então, eu amo as calanques, amo, amo, amo. Uma específica, a que eu acho mais bonita, acho que é a Mãe de Mil. Uma que eu tinha muita vontade de adquirir, eu adquiri há pouco tempo, é a Calanque Cincepala, né? Amo todas, não sei escolher uma. Amo também as eufórbias, porque são estranhas. Eu gosto de coisa estranha e diferente, eu não gosto dessa coisa assim muito padrãozinho. Por isso que eu demorei um pouco a cultivar a Echeveria, porque essa coisa assim de todo mundo, as Echeverias, todo mundo só fala em Echeveria rara, Echeveria importada, né? Então eu resisti bastante ao cultivo das Echeverias e achava também que elas eram muito frescas. São bem mais frescas, na minha opinião, que as calanques e que as eufórbias, tá? Bem mais frescas e mais caras também. Mas eu tô começando a me render à delicadeza delas, às cores, aos formatos. Então, assim, eu tô caindo na graça da Echeveria também. Agora, escolher uma, não dou conta. Não dou conta. Dentre as Echeverias, as que eu tenho, a que eu mais gosto é a Laue. Aquela cor branca, aquela cera que ela tem, magnífica. As calanques, a Mãe de Mil, que é a Calanque letiverens. E as eufórbias, gente, eu não sei. Mas essa chifre de vaca, talvez pela dificuldade que eu tenha tido de chegar com ela aqui em casa, eu acho que seria ela. E por último, quantas suculentas você tem? Bom, gente, eu não sei. Meu filho vive pedindo para eu contar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou fazer um esforço. E vou tentar contar o número de vasos que eu tenho. Agora, eu já esclareço que eu tenho alguns vasos com 10 suculentas, né? Agora, contar o número de suculentas, eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não vou dar conta, tá bem?
Então, eu vou contar entre cactos e suculentas. Por quê? Cactos eu tenho alguns, mas assim, são a minoria, deve ser 10% das minhas suculentas devem ser cactos. E cactos são suculentas, né? Então, eu vou contar cactos e suculentas, o número de vasos que eu tenho. E já volto para falar com vocês. Bom, gente, voltei. Contei os vasos, tá? E quando chegou em quase 500, estava faltando pouco, eu parei. Então, eu tenho 500, 510 vasos de suculentas e cactos. A maioria desses vasos tem muitas suculentas, né? Poucos tem uma. Então, assim, eu imagino que eu tenho aí 1.500 suculentas, eu acho. Espécies diferentes? Não. Não, por exemplo, mãe de mil, eu tenho vários vasinhos que eu vou doando, né? Às vezes, em um vasinho de mãe de mil, um vasinho assim, eu tenho 10 mudinhas, que eu gosto delas pequenininhas, né? Então, esse eu contei como um vaso. Então, assim, umas 1.500 eu devo ter. Algumas dessas que são bem comuns, eu tenho muitas, né? Repetidas, tá? Outras, não. Realmente, eu não tive condições, paciência, tá só lá fora, de contar uma por uma, acho que eu ia perder as contas, tá? E também não tem porquê. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o meu cultivo de cactos e suculentas. Gostei bastante de fazer esse vídeo, né? É um vídeo diferente do que eu tô acostumada a fazer. Me lembrou um pouquinho o vídeo 50 Fatos Sobre Mim, que é um pouco mais... que é totalmente pessoal, né? Esse é pessoal, mas pessoal em relação ao cultivo. E eu acho que isso estreita o relacionamento entre o youtuber e os integrantes do canal, os outros youtubers, né? Então, gostei demais. Janildo e Heloísa, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Conheçam, então, se vocês não conhecem ainda, o canal do Janildo, chama Dedinho Verde. Ele tem cactos e suculentas, é um canal muito legal, ele é do Nordeste. E a Heloísa Militão, ela cultiva principalmente orquídeas. Ela tem muitas orquídeas, mas tem cactos e suculentas também, tá? Todos os dois canais são muito, muito bons. Eu já era inscrita, já conhecia todos os dois, tá? E realmente vale a pena ir dar uma conferida. Fiquem todos com Deus, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!